Bom, pessoal, hoje eu vou fazer uma entrevista diferente do que a gente está acostumado aqui no canal, mas para mim é um prazer porque eu já entrevistei essa pessoa e o admiro como profissional e acho que é legal a gente também sair um pouco dessa coisa de política e abrir o nosso leque. O nome dele é Eduardo Antônio Torres Furlani, mas ele é mais conhecido profissionalmente pelos nomes de Eduardo Furlani. Vocês estão vendo aí a carinha dele, ele tem já 67 anos. Mentira, ele só tem 47 anos. Eu brinquei porque ele é um dos cirurgiões plásticos mais consagrados da região Nordeste e também já tem um nome com bastante peso na cirurgia plástica nacional. Eduardo, muito obrigado por você me receber aqui no seu consultório para a gente poder bater esse papo sobre cirurgia plástica. Prazer, meu, Regina. Agradeço demais o seu convite e agradeço demais a confiança, né, de todo mundo que está querendo a minha opinião. Pois é. Vamos começar exatamente sobre essa opinião e essa confiança que a cirurgia plástica brasileira tem no mundo, porque a gente sabe que a gente teve uma escola, né? Eu tive a sorte de entrevistar o Ivo Pitangui, você teve a sorte de aprender um pouco com ele, e a gente sabe que a cirurgia plástica brasileira foi berço para qualificação profissional de muita gente no exterior. A medicina plástica brasileira hoje ainda é, ou pode ser considerada ainda, a melhor do mundo? Olha, sem dúvida é no mínimo uma das mais respeitadas, né? Principalmente se nós vamos para a plástica que nós chamamos de cosmética, plástica estética. Uhum. Então, algumas outras áreas a gente tem uma certa dificuldade em alguns tipos de reparação. Então, pontualmente, nós vamos ter em outros países. A França fez o primeiro transplante de face, por exemplo, né? O Brasil ainda não fez. Então, vai ter pontos em que as pessoas podem estar mais avançadas em determinado serviço. Mas a cirurgia plástica brasileira, principalmente pelo cirurgião plástico brasileiro, eu não tenho dúvidas assim de que é onde você tem a maior massa assim de bons cirurgiões fazendo assim um grande trabalho, né? Eu vejo que a escola de cirurgia plástica que rivaliza com a brasileira é a americana. Uhum. Até porque os americanos, assim, eles são primeiro ou segundo em qualquer lugar, em qualquer coisa. Né? E então, também tem a indústria forte do entretenimento que acaba exigindo uma especialização para atender a demanda desse... Então existe essa questão, mas eu vou te falar assim, alguns pontos assim, que me chamam a atenção. Eu sempre gostei muito de ir para os congressos americanos, porque eles são realmente muito bem organizados e tem muitos pontos que a gente tem que aprender com eles, tem que estar aberto a isso. Então, no geral, a cirurgia plástica brasileira ela é aberta a escutar o que a cirurgia plástica americana está fazendo. A cirurgia plástica americana normalmente não escuta ninguém, a não ser a cirurgia plástica brasileira. Olha, entendeu? Então, a gente tem peso. Tem. Em todo congresso americano você vai ver brasileiros falando, participando. Eu lembro de um congresso que eu estava lá, acho que 2010, talvez, e no encerramento do congresso, era em Nova York, inverno, frio pra caramba, e apresentaram, agora vamos para o painel final, e vamos chamar aqui a pessoa que está para o mundo da cirurgia plástica, como a Coca-Cola está para o mundo dos refrigerantes. Aí chamou Ivo Pitangui do Brasil. Entendeu? Então o peso realmente é muito grande, né? Então o cirurgião plástico brasileiro ele é muito respeitado lá. Quando vem às vezes um cirurgião plástico americano, às vezes dá aula em congressos brasileiros, e normalmente a gente vem também, e eu já vi situações do cirurgião falar, olha gente, vocês vão ter que me desculpar aqui, entendam que as minhas imagens de pós-operatório, já o serviço pronto, as pessoas não estão tão bonitas quanto as de pré-operatório que vocês nem trabalharam ainda. A exigência da brasileira é muito maior do que a exigência da americana. Entendi. Você é um médico que já tem mais de 20 anos de atuação nesse mercado. Você se formou em 2001. 2001. Não é? Você já é membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica.
Eu estou dizendo isso, pessoal, para vocês sentirem o peso de todo o trabalho dele, né? Ele também é orientador de residência médica e cirurgia plástica em hospitais pelo Brasil e também fez mestrado na UFC, onde ele se formou. Ou seja, a gente está aqui ouvindo realmente um especialista. Uma das coisas que na minha carreira eu tive a oportunidade de entrevistar alguns cirurgiões, inclusive o próprio Pitangui, de que era a preocupação com a qualidade dessa mão de obra e de que as pessoas às vezes procuram um serviço barato e não verificam se essa pessoa está associada à Sociedade de Cirurgia Plástica Brasileira, o cuidado que é preciso ter na hora de escolher esse profissional. Isso ainda existe no Brasil, não é? Essa coisa do vamos fazer ali, procurar um... Eu acho que existe cada vez mais, né, com a abertura das redes sociais. Qualquer pessoa que não tem estrutura nenhuma, hoje com um celular na mão, ela consegue fazer um videozinho de qualidade, se colocar no ambiente, até por inteligência artificial, no ambiente legal, e aí quem está olhando lá não sabe de onde é que vem aquela pessoa, entendeu? Então, quem fala bem, às vezes, nas redes sociais, consegue ter um destaque muito maior do que uma pessoa que tem uma qualidade muito maior e não fala. Então, hoje eu acho que com as redes sociais dessa forma, você tem muito mais acesso a esse tipo de problema que você está falando, né? De gente não qualificada prestando o atendimento e o coitado do paciente tem muito poucos elementos assim para julgar, né? Se ele vai ali pela rede social e todo mundo está na rede social, não tem, né? A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica faz um tipo de chancela, né? Então, o que eles fazem? Se ele tem um site, você vai procurar o nome das pessoas. Se ele está lá, ele passou pelas 15 mil horas necessárias de formação que um cirurgião plástico pode ter. Então, você, um mínimo, pelo menos... Ou seja, é igual um piloto de avião, você tem que ter horas de voo. Horas de voo. 15 mil horas de... 15 mil para ser formado e inexperiente. Caramba! Preciso, antes de tudo, qualquer coisa é vocação, né? Responsabilidade, porque a medicina sempre foi muito, uma profissão escolhida muito por vaidade, né? Tem gente que vai lá, estuda, tem muita faculdade no Brasil, a gente sabe que não tem tanto professor assim, você já se gabaritou para ser professor, você é mestre, mas a gente sabe que não é assim. O que está faltando para melhorar a qualidade desses profissionais? Porque a gente vê, eu até te mostrei antes da gente começar uma foto de alguém que a gente assim estranha, né? Como é que um médico, que vai escolher a cirurgia plástica, como é que ele tem que se comportar quando ele chega até ele um paciente que tem uma boa aparência, mas a pessoa quer mudar tudo, acaba estragando a natureza. Como é que você encara esse tipo de acontecimento? Eu acho que falta aí, sabe, Regina, a formação humana. Então, o médico, você vai passar por uma faculdade, você vai passar por uma residência e tecnicamente vão te ensinar a manejar técnicas, a manejar instrumentos, mas o que você vai fazer com essas técnicas, com esses instrumentos, aí vem da formação humana que está mais lá para trás e que é uma parte carente na sociedade inteira, né? É a parte, como a gente ia conversando, que a inteligência artificial não vai substituir, né? E é isso que faz falta, né? Entendi. Quando os mestres que me ensinaram cirurgia plástica aprenderam o que eles sabiam, assim, quase ninguém sabia aquilo ali. Aí eles foram para a Europa, foram para os Estados Unidos, foram para a Argentina, para a Colômbia, pegavam navios para ir aprender a fazer uma técnica. Eu já aprendi com muito mais facilidade porque tinha um mestre lá que sabia fazer tudo. Agora tem gente que não precisa ir, vai ver um vídeo e vai aprender. Agora, isso é uma arma que pode estar na mão de uma pessoa responsável ou na mão de uma pessoa irresponsável, né? É um carro que pode estar na mão de um bom motorista, ajuizado, e pode estar na mão de um moleque irresponsável, né? Então, o que está mudando aí, né? Vai ficando mais fácil aprender a técnica
e vai ficando mais difícil ser a pessoa que maneja aquela técnica. E aí, uma técnica, qualquer técnica, né, mal aplicada vai gerar absurdos. Então, está faltando a formação humana, eu acho. Você já pegou algum paciente que tenha ido para um outro médico e que ele tenha feito uma grande deformação em vez de uma reforma, né, de primeira linha, e você teve que consertar o estrago? Já. Isso aconteceu. E isso são coisas que acontecem, na verdade, várias vezes, né? Várias vezes ao longo da minha vida aconteceu e você tem ali nesse momento um problema técnico de resolver o problema, e você tem uma coisa muito delicada que imagina como é que está emocionalmente essa pessoa. É uma destruição emocional assim grande. E às vezes em pessoas que já têm uma certa, vamos dizer assim, labilidade, uma certa fragilidade emocional, e é por isso que ela caiu no papo dele. Entendi. Entendeu? Então aquela pessoa que procura a perfeição irreal, ela vai ficar com quem prometer a perfeição irreal. Aí no caso o que deve preponderar é a ética, né? E o paciente que está fragilizado, porque se ele vai procurar um cirurgião plástico, ele tem a necessidade de uma melhora, de uma autoestima, né? Muita gente vem por isso. Sim. Ou para corrigir algum problema de um acidente, uma cicatriz, enfim, mas a pessoa já vai com aquela ansiedade. E se ela se deparar com esse mal profissional, vamos dizer assim, ela tem que perceber. Mas como é que a gente faz para perceber um mal profissional nessa área, ô Furlani? Não dá, cara. Primeira coisa que, ao contrário do mundo de hoje, tudo é rapidinho, né? Instagram passa 30 segundos aqui, não sei o que e tal. Você, por exemplo, já tem um público totalmente diferenciado. É um público que para mais do que 30 segundos para assistir alguma coisa. Graças a Deus. Mas assim, o que você transmite com profundidade com 30 segundos? Nada. Só que todo mundo quer uma resposta muito rápida. Me incomoda isso, a solução é essa, pá, acabou. Não é assim. Então, tá fácil demais e já tá estranho. Entendeu? É uma das coisas. Entendi. Então, a gente tem que melhorar a nossa fragilidade humana. Por que as pessoas estão caindo tão fácil nessas coisas? Porque a gente não investe na nossa fragilidade humana, a gente não aceita as dificuldades da vida. A gente não aceita muita coisa, né? A pessoa não é obrigada a... se eu tenho, sei lá, o nariz feio, sou obrigada a aceitar o nariz feio. Não, não é isso. Mas ela tem que ter noção de realidade. Às vezes chega aqui uma pessoa com o nariz bem feio e eu recuso cirurgia. E às vezes vem com o nariz não tão feio e eu aceito. Por quê? Não é só o nariz que eu estou olhando. Mas imagina a pessoa que chega com o nariz, sei lá, aquele nariz adunco, do Tony Ramos, por exemplo. Chegou com o nariz adunco, essa pessoa, e ela acha que um nariz ok, mas adunco, pode ficar mais bonito. E ela acha que aquilo ali, ela não é feliz por causa disso, aquilo ali destrói a vida dela, o marido foi embora por causa disso, ela operou o nariz, o marido vai voltar. Claro, ela precisa da cirurgia no nariz, mas ela não entendeu qual é o problema dela de fato. Está usando uma desculpa. Se a mesma pessoa chega aqui, não, doutor, eu entendo isso aqui não vai mudar a minha vida não, eu vou ficar com o nariz mais bonito, eu vou me sentir melhor, né? Claro, traz mais felicidade, melhora de autoestima, e isso melhora a minha vida. Mas assim, eu acho que meu marido não vai voltar se eu arrumar o nariz. Essa pessoa está com noção de realidade. Entendi. Então ela pode se operar, entendeu? Porque se eu... o que eu falo dessa questão da autoestima? Eu explico muito aos meus pacientes o seguinte: você está nesse patamar de autoestima, você quer chegar nesse patamar. A plástica não vai te jogar daqui para cá. A plástica vai botar uma escada aqui. Você que tem que subir. Entendi. E se você não der o seu passinho com a forcinha da sua perna, você não vai para lá nunca. Você pode ser super infeliz com qualquer coisa que tenha, se você não trabalhar isso aí internamente. Primeiro, você, quando vai procurar a ajuda de um cirurgião plástico, você tem que realmente saber o que você quer,
ter a certeza de que se aquilo não ficar do jeito que você quer, você tem que ter a consciência de que você apostou, né? Normalmente a gente espera que vai ficar melhor, mas eu te mostrei a fotografia do Collor. Foi. E a primeira coisa que você falou foi, ele era um homem bonito. Né? Eu estou mostrando aí para você, público, que o Collor era um homem e ele ficou feio. E eu acho que foi por isso que o Alexandre Moraes mandou prender ele. Olha, eu acho que o Alexandre de Moraes ainda vai fazer uma harmonização facial dessa aí um dia, viu? Aquele ali, aquela face do capeta não tem salvação, nem nas suas mãos, nem se o Pitangui tivesse vivo. Mas a gente comenta também sobre o próprio Fábio Júnior. Ele passou por tantas e tantas cirurgias que ele se tornou um homem velho, feio. Isso. A pessoa não tem freio quando entra numa clínica de cirurgia plástica? Olha, primeiro, parte desse freio tem que vir do profissional. Porque, de fato, imagina só, a pessoa vem lá, ela tem um problemão na cabeça dela que não tem solução e, de repente, ela encontra um médico que ele fala, a solução é essa. Ele faz e ele resolve. Na cabeça da pessoa, inconscientemente, esse cara pode tudo. Entendi. Entendeu? Então começa a pedir. E aí o profissional tem que falar, não faça isso. Entendeu? Entendi. Porque você tá no seu imaginário, você está imaginando que isso vai te deixar bem. Isso não vai te deixar bem. Isso vai te deixar destruído. Puxar mais essa pele aí não vai te deixar jovem, vai ser um velho esticado. Entendeu? Então, vai ter até cavanhaque se bobear. A pessoa tem que saber escutar não. Entendeu? Porque você sabe como é que é, gente. Se você dá um não e você está determinado a esse sim, você vai procurar alguém vai te dar um sim. Existem casos das pessoas se olharem no espelho e verem assim figuras horrendas. Isso é mesmo? Isso aí se chama de dismorfofobia ou dismorfia facial, certo? Então isso aí é uma doença psiquiátrica. Não tem aquela pessoa que desenvolve anorexia nervosa? Ela se olha, ela tá esquelética, ela se olha no espelho e se vê gorda. Que nem eu, tá vendo? Eu me vejo magrinha. Mas na realidade eu sou gordinha. Brincadeira, pessoal. Eu tô brincando com ele aqui porque ele é um cara muito gente boa, então eu quero que vocês também se divirtam, porque a gente está falando de coisas que são sérias, mas que nesse assunto a gente precisa quebrar um pouquinho a seriedade. Então... Teve uma hora que eu dei, acho que foi no Congresso Brasileiro de Cirurgia Plástica de Belo Horizonte, 2012, por aí. Aí eu botei discorrendo sobre isso, que são coisas que a gente precisa discutir. Então eu botei uma imagem, tinha um espelho, né, uma mulher bonita, e a imagem do espelho dela era uma mulher bem gordinha. E do lado, um homem bem gordinho, barrigudo e tal. E a imagem dele no espelho era um cara fortão, assim, bonitão. Então, essa coisa vem para os dois lados, né? Entendi. Então, às vezes você se vê muito melhor do que é, às vezes você se vê muito pior do que é. E o trabalho do cirurgião plástico é trazer a pessoa para a realidade. Por quê? Eu só vou poder trabalhar com a realidade. Entendi. Eu não vou entregar o que você imagina, nem para mais, nem para menos. Eu vou entregar o que tem aqui no físico. Isso não tem uma repercussão imediata no teu emocional. A história da autoestima, bota a escada, mas se você não subir... Você recomenda, se a pessoa chega aqui e você percebe esse tipo de alteração interna, você recomenda que a pessoa procure outro tipo de especialista antes de voltar para as suas mãos? Recomendo. Em muitos casos, na verdade, assim, quando a pessoa procura um psicólogo, quando ela procura um psiquiatra, ela sabe que o problema dela é dessa esfera. Quando ela me procura, ela tem certeza que o problema dela é físico. Entendi. Mas nem sempre vai ser. Não é que ela é doida, não. Todo mundo é assim. Uma coisa que eu sempre explico, né? Vem cá, ó. Doutor, eu tenho a boca torta. Toda semana eu escuto isso aí. Vamos olhar aqui a sua foto. De fato, você tem razão, você tem a boca torta. Tá vendo? Tá aí, já olha pro marido, tá vendo? Eu falo que eu tenho a boca torta, ele não...
Não dá atenção. Ele não dá atenção, ele não vê que eu tenho uma boca torta. Eu tenho que ter uma boca torta, eu não posso viver com essa boca torta desse jeito. Olha só, a sua boca de fato é torta, a senhora não tá maluca. É aqui, ó, esse ladinho mais embaixo, esse aqui é mais... Isso, doutor, exatamente. Então, tá certo. Mas o que acontece? Deixa eu explicar uma coisa. Você tem um problema desse tamanho, certo? Os outros veem esse seu problema desse tamanho. E você vê desse tamanho, tá? Nem é do tamanho que você vê, nem é do tamanho que os outros veem. Ele é desse aqui, certo? Então, eu também não posso tratar esse problema porque ele não existe. Só o que existe é esse. Sim. Entendeu? Então, por mais que você ache que tá, eu não posso mexer no que você acha, eu posso mexer no que tem, tá? E aí muitas vezes eu falo, olha só, você tem um nível de diferença aí que ninguém nota, que não precisa ser corrigido e que não te deixa feia. Entendeu? Então não é que não existe não, você não tá maluca, fica tranquilo. Agora, você olhou, viu, agora está prestando atenção, você não sabe o que é que os outros estão vendo. E eu sempre dou o seguinte exemplo. Como eu trabalho com isso na sua área também, sei lá, você olha uma redação, você... esse aqui tem erro aqui, coisa que eu vou olhar e não vou ver, né? Porque é da sua área. E nem quero saber o que eu vejo um monte de coisa que ninguém vê, mas eu sou especialista nisso. Tá? O carpinteiro, ele olha uma mesa e vê um monte de defeito que eu não vejo. Tá? Agora, a pessoa que está aqui se queixando, vamos supor, fosse a Regina aqui se consultando comigo, a Regina é especialista em Regina. E sou especialista em imagem também, porque eu sei o que fica bom na telinha ou não. E você está muito bem fotografado aqui. Nem parece que você tem a idade que tem. 67, né? Então, o que eu falo? Olha só, você está com um olhar de especialista sobre você mesmo. Então, você está vendo mais coisas. Só que você não sabe que os outros não estão vendo isso. Entendi. Entendeu? Então, às vezes eu tenho que explicar. Aí, é verdade, doutor, todo mundo fala que não precisa, mas eu vejo, aí eu fico achando que está todo mundo olhando. Eu falo, problema que só você vê e ninguém vê, a dica é não contar para ninguém. Melhor não arrumar inimigo. Daí você conta, a pessoa vai ver a partir de então. Entendeu? Entendi. Agora, me explica uma coisa. Existe a cirurgia plástica, estética e a restauradora. Quando é necessário uma ou outra? Isso é uma linha tênue, não bem delimitada. Tá? Porque, por exemplo, normalmente o nariz bonito esteticamente é o nariz que respira melhor. Tá? A orelha, se ela for muito disposicionada, ela respira pior. Tá? O seio muito grande tem uma repercussão também de dor nas costas, postural. Eu fiz cirurgia de redução mamária quando eu tinha 16 anos. Eu com 16 anos não aguentava ficar na cadeira da escola porque pesava. Eu estava com quase 50 de busto. Reduziu para 44, 46. Bom, depois eu fiquei bem. Você pode falar que isso aí é uma coisa funcional. Mas ao mesmo tempo também não melhora esteticamente? Não fica melhor nas roupas? Uma jovem de 16 anos, eu sofria muito. Eu me escondia, andava assim, né? Entrou aqui no consultório. Agora é decote. Mas já é com aquele ombrinho pra frente, ó. Exato. Aquilo ali é porque tá pesando ou é porque ela tá escondendo? E me pesava, mas realmente pesa, mas faz diferença. 16 anos. Todo mundo olhando, assim, imaginando que o mundo inteiro tá olhando para ela, que não tá, mas com 16 anos a gente acha que era amigo da gente, ainda brincou assim, meu Deus, vai para os Estados Unidos lá, adora mulher com peitão. Mas ele brincou, mas realmente o risco para mim era muito maior porque estava afetando a minha coluna. Bom, então não é uma coisa exata. Acaba que algumas classificações têm que ser feitas porque do ponto de vista prático, por exemplo, um seguro-saúde, um plano de saúde, um convênio, ele vai pagar determinado procedimento ou não vai pagar determinado procedimento? Ele vai pagar se ele considerar que não é estético e se ele considerar que é estético, ele não vai pagar. Então acaba sendo uma coisa, vamos dizer, política e arbitrária essa divisão do que é estético e do que não é estético. Na essência da cirurgia plástica não existe essa divisão. Para fins práticos, financeiros, acaba existindo. Entendeu? Mas eu trato
o funcional e o estético na mesma seara. A reparadora normalmente está muito envolvida agora com prótese mamária para mulheres que são vítimas de câncer, não é isso? E outras... Que tradicionalmente se chama mais de reparação, né? O tratamento de grandes queimados. Né? Você faz retrações de pele bridas, por exemplo, estou recordando aqui de uma senhora que eu operei, que ela só virava o rosto assim para um lado, ela não conseguia esticar um lado do pescoço porque a queimadura retraiu essa região, por exemplo. Aí as reconstruções pós-câncer, né? De mama, porque é um câncer frequente, mas tem outros tipos de câncer também, você perde uma parte do corpo, você tem que reconstruir aquilo ali. Né? A cirurgia plástica, como a gente conhece hoje, ela surgiu principalmente depois da Primeira Guerra Mundial. Foi uma guerra que foi quando a guerra entrou nas cidades. Não, foi um impacto imenso, né, na população. Era a guerra de trincheira, aquela guerra muito sangrenta em que criou muitos mutilados. Então os pais da cirurgia plástica, Harold Gillis na Inglaterra, por exemplo, começou a fazer reconstruções de nariz, reconstruções de várias áreas para ressocializar as pessoas, entendeu? E aí, para ressocializar, você tem que dar a aparência mais normal. Aí começou a entrar mais o senso da beleza e da estética, com um fim de reparador. Né? Depois de um tempo, você vai ampliando esse sentido aí, por que a pessoa que tem aquele nariz muito adunco, que ela se envergonha daquilo, por que ela também não pode se valer dessas técnicas? Né? E aí vem a cirurgia chamada cosmética, estética. A pessoa está vivendo ali, mas ela quer melhorar em algum ponto. Né? O grande Ronaldo Pontes, ele falava, quando eu comecei, a cirurgia cosmética era como se fosse coisa de cabeleireiro, né? Não era medicina. Hoje não, já é uma coisa muito respeitada. Mas tá junto aí, como você falou, queimados, reconstrução, pós-câncer, as cirurgias crânio-maxilofaciais. Então você tem um acidente de carro e fratura os ossos da face. Um cirurgião plástico ele vai lá recompor, colocar parafusinhos, placas, extrair as fraturas faciais, entendeu? As crâniosinostoses também, os defeitos congênitos. Da cabeça, isso, né? Eu nasci com fissura labial. E um cirurgião plástico me operou. O conhecido lábio leporino. Lábio leporino, exatamente. Essa fissura labial, pode ser lábio palatal, palato aberto também. São cirurgias de maior complexidade, né? Então, eu fui operado, sei lá, 46 anos atrás, fui operado já dessas técnicas aqui, entendeu? Isso aí é cirurgião plástico, faz. E você se inspirou nisso? Isso moveu a tua vida e a tua escolha profissional? Se perguntar para um psicólogo, vai dizer que moveu sem eu saber, né? Porque a sua correção está muito bem feita. Até um cirurgião plástico daqui do Ceará, que eu nunca conheci, chamado Vladimir, que me operou. Não sei, não deve ser mais vivo, mas fica aí em memória. Bom, certamente te inspirou. Eu quero agora falar mais diretamente desse contato paciente-médico. A gente chega num consultório, a gente tem as nossas dúvidas, diz, olha, eu estou com esse problema, acho que pode fazer isso, o que você acha? Como é que eu devo me preparar para uma cirurgia plástica? O pré, porque depois eu vou te perguntar sobre os riscos e por fim eu vou te perguntar sobre o pós, não é? Então, como é que a gente deve se preparar para um encontro com o cirurgião plástico e uma decisão? Não, eu vou fazer, eu quero. Tá. Primeira coisa, a escolha do cirurgião plástico. Né? É cirurgião plástico? Estão falando muito e tal. É cirurgião plástico? Acredite, tem gente por aí que a gente pensa e não é. Entra lá no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e vê o nome dele. Pronto, já é cirurgião plástico. Você já escapou de 90% dos problemas. Escapou de um carniceiro. vamos falar a verdade, é isso mesmo. Mas
Outro ponto. Eu penso em fazer tal cirurgia, para mim é bom fazer em agosto, então quando chegar na metade de julho eu vou lá. Não, isso é o que você pensa. Às vezes a cirurgia que você pensa não é para você, porque você precisa de uma coisa completamente diferente, e você só vai saber disso quando se consultar. Então é o seguinte, só dá certo ano que vem. Tá, então vá lá, se consulta e saiba o que é que você precisa. Entendi. Entendeu? Aí você vai saber com antecedência se você precisa emagrecer, se você não precisa emagrecer, se é uma viagem da sua cabeça, não tem nada que se operar mesmo, ou se realmente vale a pena você se operar, entendeu? Então, tenha antecedência. Tá? Legal, faz uma consulta, você não vai a um clínico geral? Exatamente. Fazer um check-up? Vai lá. Mas eu tenho medo de cirurgia, mas não pode ter medo de conversar, né? É verdade. De ir fazer a consulta, não tenha medo. Vai, faz a consulta, escuta a opinião do médico. Você tem que fazer isso aqui. Não dá para você fazer agora porque você está acima do peso, porque está e tal. Escuta e aí você tem tempo para se preparar. Você cria uma meta, uma programação. E até vai saber a sua condição física para ir para uma mesa de cirurgia. Exatamente. E o que é que você precisa? Eu brinco que quando a pessoa vem aqui, ela faz o que ela veio achando que ia fazer, é uma coincidência enorme. Porque normalmente, doutor, não é isso que eu imaginei. É outra coisa. Né? Eu achei que o meu problema era na pálpebra, na verdade é na sobrancelha que está caída. Eu achei que o meu problema era de bolsa de gordura para tirar, na verdade é esvaziamento. Eu tô com esses problemas. Ainda bem que eu já estou aqui no consultório médico. Primeiro, a escolha do médico, né? Conversar com se alguém já conhece. Segundo, e com antecedência, a consulta é importante. E terceiro, abra o seu coração para escutar. Não é para o médico fazer o que você quer. Se o médico fizesse o que você quer, você estava perdida. Entendeu? Ele tem que te dizer o que é que compensa, o que é que vale a pena, o que é que precisa, onde é que são os teus verdadeiros problemas. Não aceite que a gente não sabe das coisas mesmo, a gente não sabe. Você tem que escutar o que ele tem a dizer. Qual é o risco cirúrgico de quem vai optar por fazer uma cirurgia plástica? Como eu sempre falo, que a gente tem que voltar para a realidade. É zero risco? Nada é zero risco. Nem vir fazer essa entrevista aqui é zero risco. Tá? Nem voltar para casa é zero risco. Um dia conversando sobre isso, eu falei com uma paciente minha que era de Mossoró. Ela ia voltar de carro para Mossoró. E aí ela me perguntou, doutor, o que pode acontecer nessa minha cirurgia? Eu falei, olha, o que pode acontecer você voltando para Mossoró hoje? Doutor, tudo pode acontecer, né? Eu posso bater o carro e morrer, eu posso encontrar o príncipe encantado e casar, eu posso... Exatamente. É um imponderável, né? Não dá para dizer tudo, mas o que normalmente acontece? Nada, eu chego lá. Entendeu? Então a cirurgia plástica, ela precisa, como é algo eletivo que você pode adiar, pode parcelar, deixa eu fazer só essa partezinha, depois eu faço o resto, você tem tempo e condições de programar, fazer uma tática segura de chegar no seu objetivo. Então, seja lá o que você for fazer, o seu médico vai escolher coisas que estão dentro do limite de segurança. Certo? Então o que você tem é que saber que algum risco existe, mas aquele risco tem que estar dentro do risco normal que nós já aceitamos no nosso dia a dia, que é o risco de viver aqui. Tá? Para simplificar, às vezes, a pessoa assim, vou te explicar de uma forma fácil. Você está me perguntando se tem algum risco. Risco de morrer? Não, pode morrer até conversando aqui. Mas, não, o normal é o cirurgião plástico começar a carreira dele, acabar a carreira dele, se aposentar e ninguém morrer. Entendeu? Enquanto cirurgião plástico. Mas risco de coisinhas menores tem. Se você passar um mês aqui no meu consultório, você vai ver alguém que criou um líquidozinho, precisou funcionar, uma feridinha que abriu, uma cicatriz que alargou, uma fibrose ficou mais chata, precisou mais tempo de fisioterapia pós-operatória. Isso aí acontece toda hora. Uma pessoa que, doutor, eu achei que ia puxar mais, assim, ainda não queria, assim, não tá ainda do jeito que eu queria. Isso aí
Você escuta todo dia. Agora, perder a naturalidade, morrer, não, aí isso não é para acontecer. E o pós-operatório, principalmente de cirurgias de lipoaspiração, lipoescultura, eu não sei como chama, e também de face, porque na face então é um negócio que você mexeu, qualquer roxinho, você parece que tomou uma surra do Mike Tyson, né? O que eu costumo falar, a cirurgia de face, é uma cirurgia que eu faço muito. Ela tem um pós-operatório muito tranquilo, desde que você não se olhe no espelho. E desde que você não fale nada. Por quê? Se você está inchado ali no corpo, você põe uma cinta por cima e está tudo certo. No rosto, não. Né? No rosto, tudo ganha uma dimensão muito grande, mas que passa muito rápido também, entendeu? E a pessoa fica boa. Às vezes o pessoal me pergunta, o que eu posso fazer para ter um bom pós-operatório aqui de face? Esconde os espelhos assim de casa, não se olha. Entendeu? Que vai ser tudo tranquilo, confortável, não é uma cirurgia dolorosa, nada disso. Entendi. Mas muitas vezes a pessoa olha assim no espelho nos dias assim mais inchadinhos, fica desesperado. Algumas falam, outras só pensam, mas diz assim, eu já escutei isso várias vezes. Poxa, acho que esse doutor é muito bom, mas todo mundo erra, né? Comigo não deu certo. Você já me mostrou uma foto aqui de uma senhora que ela estava achando que não tinha dado certo, mas a diferença foi assim, estupenda. Não, ela ficou realmente bem mais nova e ficou bonita, né? Isso aí já é um outro fenômeno, né? Essa do achar que não deu certo é uma fase inicial que você tá realmente estranho ali, entendeu? Então, tá estranho, você tá achando que aquilo ali não, se eu tô assim com uma semana, não vai estar como o doutor disse, com um mês. Mas tá. É porque é rápido também. Esse outro caso que você está lembrando aí foi interessante, que já assim, é meio que o contrário. É a total falta de estranheza. É a total naturalidade. Sim. Então, como ela estava muito natural, ela achava que não tinha mudado nada. Até ver a foto dela diante, falei, nossa, como eu mudei. Como melhorou. A pessoa tem muito medo do custo. Isso também afasta muita gente do consultório particular da mesa de cirurgia plástica. No Brasil hoje, nós estamos assim, vamos dizer, num preço médio bacana? Eu te digo assim, Regina, que eu posso não entender muito aí da geopolítica, economia mundial, mas eu sei mais ou menos quando o real está desvalorizado e quando está valorizado. Eu acho que a gente está no momento de real desvalorizado. E aí teu consultório está cheio? Aí é gente da Suíça, gente da Holanda, a maioria brasileiros que moram fora. Mas aí quando a nossa moeda fica desvalorizada, aí a pessoa que mora lá na Suíça deve ficar bem barato vir para cá, né? Então, nos últimos tempos operei muito canadense. Na Europa praticamente não existe cirurgia plástica, né? Então, da Europa já vinha, mas bastante, né? Nos Estados Unidos tem cirurgia plástica, então as pessoas já vêm menos. Então agora tem até vindo mais. Bem mais alto que o daqui, né? O custo é bem alto. O custo nos Estados Unidos é bem alto. Eu diria que o Brasil não é um lugar barato, vamos dizer, como a Turquia, né? Mas a Turquia hoje ela pegou a fama de transplante capilar. E também de cirurgia de sexo, né? Mudança de sexo. E de cirurgias assim esquisitas. Aí, assim, Turquia e Tailândia. Tailândia, né? São coisas que não estão publicadas em lugar nenhum, que não tem congresso de cirurgia plástica nenhuma. Impublicáveis. Coisas impublicáveis, né? Mas que existe um mercado para lá. Agora, dos lugares assim com cirurgia plástica séria, eu acho que o Brasil não é tão barato, mas é bem mais barato que Estados Unidos, que Canadá, do que todos os outros países europeus. Eu vou fazer uma pergunta que pode parecer indelicada, mas você é um médico padrão A numa região que a gente sabe que tem muita concentração de renda, mas é uma região pobre. Mas o teu preço é menor do que um cirurgião plástico do Rio, de São Paulo, de Brasília, não é?
Claro que você vai, a gente conversando, né, com colegas lá de São Paulo, por exemplo, né? Então, quem mora aqui em Fortaleza e é uma referência aqui regional, vai operar pessoas de Fortaleza, do interior do estado, opera pessoas aqui do Rio Grande do Norte, opera pessoas aqui do Piauí, do Maranhão, Pernambuco. De Pernambuco já menos. O pernambucano, ele não aceita vir para o Ceará fazer nada, não. Rio, São Paulo, no Nordeste Ceará. Exatamente, mas do Norte vem bastante, entendeu? Mas olha só, se imagina que você é um grande empresário que mora em Goiás. Você vai fazer uma cirurgia plástica em Fortaleza? Olha, eu sou carioca, moro aqui, eu estou dizendo, é mais fácil e mais em conta fazer a cirurgia plástica aqui com o fulano do que no Rio de Janeiro, em São Paulo. Mas assim, você sabe, é como você fala com um americano milionário de Nova York. Você vai fazer uma cirurgia plástica no Brasil. O Brasil até pegou assim uma fama, mas imagina que tem um cara muito bom na Colômbia. Vai na Colômbia ou não vai? Existe Não estou desmerecendo o teu trabalho, ao contrário. O preço que você paga por um serviço top aqui é assim 2, 3 vezes menor do que no Rio de Janeiro. Mas no Rio de Janeiro você vai pagar o personal trainer 3 vezes o daqui. Você vai pagar o estacionamento 3 vezes o daqui. Você vai pagar o cirurgião também tem que ser, né, Gina? Mas tem que mudar essa ideia também de... Não estou dizendo que é para você aumentar a tua tabela, não. Longe disso, porque se um dia eu precisar, eu quero pagar um preço legal. Agora, é aquela coisa do corpo ideal, o corpo perfeito. Eu estava vendo aquela mulher do Belo. Aquela bunda dela não é normal. Ela parece uma potranca mesmo. Aquilo é fruto de quê? De plástica, só de ginástica? Não é, cara. Ela carrega uma mala atrás. É esquisito. Não quero que você seja antiético, não. Mas a minha opinião eu vou deixar aqui. Não. Tem cirurgia de bunda, não tem? Tem. Você faz enxerto eu faço muito enxerto de gordura, prótese de silicone em glúteo, eu faço esse tipo de cirurgia. Agora, aquela história da arma na mão de quem vai manejar, né? E do que a pessoa está querendo também, entendeu? Então, eu prezo muito pela harmonia. Tem que ter limite em tudo, né? Você tem que ter limite. E aí você tem que colocar o limite para o seu paciente, falar, olha, isso aí não é legal, tá? Mas doutor, eu queria muito isso, mas tudo bem, então você procura alguém que faça, porque se eu for fazer algo que eu não acredito, eu não vou ficar bem, entendeu? Não compensa, não vale a pena. Então, se eu não vou ficar bem, você também não vai ficar bem, vai embora, procura outro, que tem quem faça. Sim. Sempre, tudo, qualquer coisa tem quem faça, gente. Todo homem tem seu preço, né? Para a gente até indo para o final mesmo, eu queria saber o seguinte, quais são as cirurgias mais procuradas hoje em dia, porque tem sempre modinha. Sim. É aquela coisa da demonização facial. Demonização facial. Mas olha, Regina, sabe, o meu público aqui, todo mundo fala muito assim de gente que pede absurdos e tal. Eu não sei se eu já peguei a fama de dar não, mas assim, o meu público não pede muito absurdo não. Entendi. Tá? Normalmente, as pessoas que consultam comigo aqui, quase sempre falam, doutor, eu quero dar uma melhorada, mas olha, por favor, doutor, eu quero ser eu mesmo, eu não quero... É isso que elas me falam, tá? Agora, eu não estou me reconhecendo, eu não sou assim, por que eu preciso ter essa papada toda aqui? Não, tudo bem, você não precisa, mas, doutor, olha, tranquilidade, eu quero ficar bem, eu sou avó, eu quero ser aquela avó bacana, não quero ser aquela netinha, entendeu? Quando me pedem absurdo, eu falo, não dá, não adianta, não vou fazer, entendeu? Então já nem me pedem. Eu acho que nem vem aqui. Se olhar um resultado bem natural, quem não quer nada natural não se encontra, nem vai lá. Fala assim, não, doutor Eduardo, deve ser natural demais, não quero. Na verdade, você seria um milagreiro. Ninguém brinca, né? Demonização facial. O Estênio Garcia, vamos tomar. Nossa, né? Circulou aquela imagem dele, horrorosa, meu Deus do céu. Exagero também, né?
Ele devia estar fora de si, caiu na mão de alguém mais maluco ainda, não sei. Quais são as que mais te pedem aqui? Mama, rosto? Eu faço muito rosto, assim, sabe, né? Então essa parte do rejuvenescimento facial, de rosto, área periorbitária, de pálpebra, nariz, orelha. Faço muito mama também, né? Então são os pontos assim muito sensíveis, principalmente da mulher, né? Claro que tem um público masculino. Uma vez eu fiz um levantamento, 36% das minhas rinoplastias são em homem. Antes de fazer esse levantamento eu até achava que era menos, mas é bastante, né? Tem muito homem, mas assim, a mama, ela é impressionante como ela é simbólica para a mulher, né? Como ela realmente representa a feminilidade. Sim. E se você, isso me intrigava, você vai até lendo assim, sobre a história da beleza, dos padrões e tal. A mama é um ponto central assim, da mulher. Às vezes muito mais do que bumbum, muito mais do que rosto, né? A tal da lipoescultura, que é muito feito no corpo, né? Ela deixou de ser aquela coisa assustadora que a gente via décadas atrás? Eu vou te explicar por que a lipo pegou muito essa fama de dar problema, de risco. A lipo ela não é mais perigosa do que outras cirurgias. Tudo tem seu risco. Eu falo o seguinte, eu tenho um filho de 7 anos. Se eu der meu carro para ele dirigir, é perigosíssimo. Não, mas dirigir não é perigoso assim. Entendeu? Então, depende da mão de quem que tá. Então, quando eu estava em formação assim, em cirurgia plástica, sei lá, 20 e tantos anos atrás, existia assim, uma quantidade grande de cursos de cirurgia plástica. Então você não é cirurgião plástico, não fez residência, não tem as 15 mil horas, mas tem um curso aqui que tem 5 finais de semana, e né, tem um módulo que é seio, não sei o que, tem um módulo que é lipo e tal, um monte de coisa. Só que a pessoa que ia lá olhar e viu uma cirurgia de abdômen, uma abdominoplastia, disse, com esse curso aqui não dá para eu fazer isso não. Só que a pessoa via uma lipoaspiração, o furinho é bem pequenininho. Parece que ele não está fazendo nada, está só passando aquela cânula ali. Furou, enfiou, tá resolvido, vou tentar. Então muita gente tentou fazer lipoaspiração sem a formação, e a lipoaspiração ela precisa de tanta formação quanto essas outras. E aí deu muito problema em lipoaspiração. Mas a gente não vê esses grandes problemas com lipoaspiração em pessoas bem informadas. Perfuração, essas coisas. Eu nunca vi um caso de perfuração com um colega cirurgião plástico bem informado, entendeu? Você tem outros problemas, né? Isso é que a pessoa precisa saber que profissional ela está procurando. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Mas orelha de abano, quem é que procura mais? É criança, adolescente? Só pode fazer a partir de que idade? Você deve fazer quando encerrou o crescimento da orelha, né? Alguma literatura pode falar que entre 4 e 5 anos de idade. Eu não gosto de fazer nesse período, porque a criança não tem entendimento ainda. Eu acho que a partir dos 7, 8 anos de idade, se a criança entender e quiser fazer isso, aí eu acho que dá certo. Quando a criança não está entendendo nada, são só os pais levando para fazer, eu acho que não é um bom momento ainda. Eu acho que chega a ser traumático, não vale a pena. Mas quando a criança se dá conta disso, né? Geralmente, essa consciência do eu, ela vem ali depois dos 7 anos, 8 anos, aí eu acho que já pode. Tá? Mas no geral é o seguinte, aquelas crianças que os pais tinham orelha de abano, sim, os pais referência direta, né? Não, os pais já são ligadíssimos. Quando a criança nasce, ele olha para a orelhinha da criança. Entendeu? Com 1 ano de idade está trazendo aqui para me mostrar. Meu Deus. Quem teve é assim. Mesmo? Quem teve é assim, porque passou pelo trauma de ter. Quem não teve, a criança diz, meu filho, você é lindo, você não precisa disso. Aí só vem quando começa a ganhar o próprio dinheiro. Mas tem muita mãe aí que aposta no embelezamento artificial da filha, principalmente. Qual é o mínimo que os pais têm que ter a responsabilidade de trazer um adolescente também? Eu acho assim, você tem que escutar o seu filho, não pode desvalorizar tudo o que ele disser,
E às vezes contar com o cirurgião para te ajudar nisso. Tá? Muitas vezes eu vejo adolescentes com problema de imagem, meu nariz é horroroso, não sei o que. E às vezes meu nariz é lindinho, bonitinho, não tem problema nenhum. É só uma questão ali da idade, passageira. E aquilo ali cria um embate familiar terrível. E quando às vezes ela vem aqui, eu falo, olha, você não precisa disso. Tal, explica, seu nariz é bonito, você que não está vendo direito, olha aqui essas outras fotos e tal, ganhe confiança com a sua imagem, tá, é só uma fase, está tudo tranquilo. E aí ela tem crescimento também. Mas ela escutou isso de uma pessoa que não é a mãe. Porque ela já está brigando com a mãe, entendeu? Entendi. A adolescente já está brigando, já o conflito já está feito, entendeu? E a mãe não apoiou. E aí muitas vezes eu vejo assim, pais que se a criança ali falando, a adolescente, né? Ali falando, tô com esse problema e tal, e eu explicando que não deve operar, e os pais estão atrás comemorando. Claro que corre o risco de realmente precisar, eu dizer, de fato, né? Bom, Eduardo Furlani, eu te agradeço demais esse bate-papo aqui. Eu achei que já deu para a gente tirar um monte de dúvidas, mas eu queria só que a gente terminasse com uma última pergunta. Qual é a tua principal recomendação para quem pensa, será que eu vou, será que eu não vou? Né? O que é que deve fazer uma pessoa procurar? Eu já fiz isso no começo, né, na nossa entrevista, mas eu quero reiterar essa questão. Quando eu devo procurar um cirurgião plástico? Tá. A plástica, ela trata um incômodo. Se esse incômodo não existe o problema. Tá? Se você tem uma papada que está quase pisando nela, mas não incomoda, você não tem problema. Entendi. Entendeu? Mas se você tem um incômodo que ele persiste, um dia olhar no espelho e se incomodar com qualquer coisa, isso é todo mundo. Tá? Agora, aquele negócio que vai persistindo e começa a afetar o teu estilo de vida, parei de usar determinada roupa que eu gostava de usar, mas não fica mais legal, deixei de ir para uma ocasião social porque não me senti bem como é que estava, isso está afetando o teu estilo de vida. Então você tem um problema a ser resolvido. Não sei se ele tem solução, aí só examinando, mas já teve uma motivação suficiente para conversar com o cirurgião plástico e perguntar para ele se tem algo que pode ser feito para ajudar. Mas eu esqueci, então voltar mais uma perguntinha. Agora não tem necessidade somente do corte, não é? Porque tem outras, como é que chama? Interferências. Tem várias técnicas, botox, não sei, minimamente invasivas, né, que você vai fazendo, né? É como se fosse uma escadinha, né? Isso é para o rosto, principalmente. Né? Para o rosto e muita coisa para o corpo também. Na medicina, a gente tem que resolver o problema da forma mais simples e menos invasiva. Se eu tenho uma solução menos invasiva, eu tenho que buscar essa solução. Se essa solução não resolve, aí eu vou procurando mais invasivas. Então é uma escadinha, tá? A pele do nosso rosto é como se fosse uma roupa que nós vestimos que está ficando folgada pra gente. Então, e ela está folgando por quê? Porque quando a gente tinha 20 anos de idade, essa roupa era de lycra. E ela está perdendo a elasticidade e está cedendo. E tudo cai, né? Nós vivemos num planeta que tem gravidade. Isso. Vai sempre puxar para baixo. Aí eu posso ir devolvendo o colágeno, né? Você tem estimulações químicas, depois bioestimuladores de colágeno, depois aparelhos que fazem retração de pele, depois você tem radiofrequência microagulhada, até chegar ao ponto que você tem a cirurgia. Entendi. Agora, eu vou ter que fazer essa pergunta porque eu lembrei do Emílio Surita. Ele sempre diz que ele está ficando velho e sacudo. A mulher tem problema do seio, que cai, né? E o homem tem solução? Tem saída para isso? Uma boa cueca. Bem feito. Eduardo Furlani, muito obrigado. Sucesso nas suas cirurgias, no seu trabalho.
e principalmente o sucesso, eu tenho certeza que é de quem é sua cliente, seu cliente, que sai daqui satisfeito, viu? Porque você realmente, a gente percebe que é um profissional preparado, sério, ético, e eu recomendo, pessoal, recomendo, tá bom? Muito obrigado, gente. Vou dizer uma coisa que meu avô falava. É um descanso conversar com gente inteligente. Oh. Pena que não te dei esse descanso hoje. Tchau.